Judas Iscariotes, uma figura envolta em séculos de condenação, raramente é visto além do epíteto de traidor. No entanto, para verdadeiramente compreender o cumprimento da profecia 30 moedas de prata, Zacarias capítulo 11, versículo 12 traz a explicação, e a profundidade de sua queda é imperativo despir o mito e observar o homem. Ele não era uma caricatura do mal desde o berço, mas um ser humano complexo, dotado de livre arbítrio e, inicialmente, de um chamado divino. Sua história é um estudo sombrio sobre a fragilidade da fé. Sua presença entre os 12 discípulos de Jesus já sugere qualidades notáveis. Não se escolhe um traidor para uma missão tão sublime. Judas deve ter demonstrado fervor, inteligência e talvez uma capacidade de liderança ou organização que o qualificou para o círculo íntimo do Mestre. Ele ouvia os ensinamentos, testemunhava os milagres e compartilhava da intimidade de um grupo que aspirava à transformação do mundo. Era um homem de confiança, a ponto de ser encarregado da bolsa comum. Essa posição de tesoureiro, embora aparentemente mundana, era de grande responsabilidade e confiança. Implicava que Jesus e os outros discípulos o viam como alguém íntegro e capaz de gerenciar recursos essenciais para a missão. Judas não era um mero seguidor, ele era um apóstolo, um dos enviados, com a mesma autoridade para curar e pregar que os demais. Sua jornada começou com promessa, um potencial imenso para o bem, como qualquer outro discípulo. Contudo, é justamente nessa posição de confiança que se aninham as primeiras fissuras em seu caráter, conforme o Evangelho de João nos revela de forma incisiva. A tentação do dinheiro, a apropriação indevida dos recursos do grupo, começou a corroer sua alma, plantando sementes de deslealdade. Essa falha, inicialmente pequena, cresceria exponencialmente, transformando um administrador em um ladrão e, mais tarde, em um traidor. Entender Judas como um homem com suas próprias lutas e defeitos, ao invés de um demônio encarnado, nos permite extrair lições mais profundas sobre a natureza humana e a sedução do pecado. Sua história é um aviso solene de como a proximidade com a luz não garante imunidade à escuridão e como pequenas transgressões podem pavimentar um caminho para a mais profunda das quedas. Mas como um homem com tal potencial chegou a tal ponto? A resposta reside em sua formação e contexto. A vida de Judas Iscariotes foi moldada por um ambiente vibrante e tumultuado, típico da Judéia do século I. Seu sobrenome, Iscariotes, é amplamente aceito como uma referência à sua cidade natal, Queriot ou Queriot, uma pequena localidade na região sul da Judéia. Isso o diferenciava dos demais apóstolos, que eram majoritariamente galileus, o que pode ter gerado um sutil sentimento de alteridade ou isolamento desde o início de sua convivência com o grupo. A sociedade judaica da época era profundamente religiosa e estratificada, sob o domínio opressor do Império Romano. As expectativas messiânicas eram intensas e variadas, com muitos esperando um Messias guerreiro que libertaria Israel do jugo romano e restauraria o reino davídico. Judas, como judeu zeloso, provavelmente compartilhava dessas esperanças nacionalistas, vendo em Jesus um líder capaz de cumprir essas aspirações terrenas. Sua educação, embora não detalhada nas Escrituras, pode ser inferida. Como tesoureiro, ele era, sem dúvida, alfabetizado e possuía habilidades de cálculo e organização. Ele teria sido instruído nas escrituras judaicas desde a infância, familiarizado com a lei e os profetas, incluindo textos como o livro de Zacarias, que contém a enigmática profecia das 30 moedas de prata. Essa familiaridade com as escrituras torna sua eventual traição ainda mais paradoxal.
A família de Judas é pouco mencionada, mas é razoável supor que ele viesse de um lar judaico tradicional, imbuído dos valores culturais e religiosos da época. A pressão social e as expectativas de sua comunidade sobre a vinda do Messias certamente influenciaram sua percepção e suas decisões. O contexto político e religioso explosivo era um caldeirão onde a fé, a esperança e a desilusão podiam fermentar com igual intensidade. Essa imersão em um ambiente de fervor messiânico, combinado com a realidade da opressão romana, pode ter criado em Judas uma visão particular sobre o papel de Jesus. Ele talvez esperasse um Messias que agisse com mais força e menos paciência, um líder que usasse seu poder para derrubar os inimigos de Israel, e não para sofrer. Essa discrepância entre suas expectativas e a realidade da missão de Jesus o levaria a enfrentar desafios internos e externos que, infelizmente, se revelariam intransponíveis para seu caráter. Judas Iscariotes, como qualquer ser humano, enfrentou uma série de desafios que testaram sua fé e seu caráter. O primeiro, e talvez mais insidioso, foi a luta interna contra a ganância. Embora as Escrituras o descrevam como ladrão, essa falha não surgiu do nada. Foi um hábito que se desenvolveu gradualmente, alimentado pela oportunidade e pela falta de vigilância espiritual. O dinheiro, que deveria ser um meio para a missão, tornou-se um fim em si mesmo, corrompendo sua visão. Além da tentação pessoal, Judas lidava com a constante desilusão. Ele, como muitos judeus, provavelmente esperava um Messias que estabeleceria um reino terreno glorioso e imediato. A mensagem de Jesus, que falava de um reino espiritual, de sofrimento e de morte, deve ter sido profundamente frustrante para suas aspirações políticas e nacionalistas. Essa dissonância entre sua expectativa e a realidade da missão de Jesus criou um terreno fértil para a dúvida e o ressentimento. O ambiente de perseguição e crescente hostilidade contra Jesus e seus seguidores também representava um desafio real. A pressão das autoridades religiosas, a ameaça de excomunhão e até mesmo a violência física eram constantes. Manter a fé e a lealdade em face de tal oposição exigia uma resiliência que Judas, infelizmente, não conseguiu sustentar. Ele pode ter sentido que o movimento de Jesus estava fadado ao fracasso ou que estava se desviando perigosamente do caminho que ele imaginava. A proximidade com Jesus, embora uma bênção, também expunha as falhas de Judas de forma mais aguda. Ele via a pureza do Mestre, mas também suas próprias imperfeições. Essa comparação constante pode ter gerado inveja, amargura ou um sentimento de inadequação, levando-o a se distanciar emocionalmente. A vida de um discípulo não era fácil. Exigia sacrifícios, renúncia e uma fé inabalável, qualidades que Judas parecia perder progressivamente. Esses desafios, tanto internos quanto externos, culminaram em uma crise de fé e propósito. A ganância se enraizou, a desilusão cresceu e o medo da perseguição pode ter se intensificado. A combinação desses fatores criou um cenário propício para decisões drásticas e irreversíveis. Ele estava em uma encruzilhada, e a próxima etapa de sua história seria marcada por escolhas que selariam seu destino e cumpririam uma antiga profecia sobre o pagamento pela traição. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. A trajetória de Judas foi pontuada por uma série de decisões, cada uma delas pavimentando o caminho para a sua trágica escolha final. Um dos momentos mais reveladores ocorreu em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro.
Judas, de imediato, protestou veementemente, questionando o desperdício e sugerindo que o bálsamo deveria ser vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. No entanto, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, nos oferece uma visão mais sombria de sua motivação. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo o encarregado da bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Esta revelação é uma fonte primária crucial para entender a deterioração do caráter de Judas. Sua preocupação ostensiva com os pobres era, na verdade, uma fachada para sua própria ganância, já profundamente arraigada. Essa decisão de criticar publicamente e de forma hipócrita o ato de devoção de Maria não foi um incidente isolado, mas um sintoma de um problema maior. Mostrava que o amor ao dinheiro havia se tornado um ídolo em seu coração, superando a reverência pelo Mestre e a compaixão genuína. Era um ponto de virada, uma escolha consciente de priorizar o lucro sobre o valor espiritual e a generosidade desinteressada. A partir desse episódio, a narrativa bíblica sugere uma aceleração em sua descida. A mente de Judas, já corroída pela avareza e possivelmente pela desilusão com o ritmo e a natureza do messianismo de Jesus, começou a considerar opções mais sombrias. O dinheiro que ele cobiçava e desviava em pequenas quantias, agora se tornava a moeda de troca para uma traição de proporções históricas, diretamente ligada à profecia 30 moedas de prata. Sua decisão de se aproximar dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos, oferecendo-se para entregar Jesus, não foi um ato impulsivo. Foi o resultado de uma série de escolhas menores, de concessões morais que se acumularam ao longo do tempo. Este momento de negociação, onde o preço da traição foi estabelecido, é o cumprimento direto da antiga profecia e marca o ponto sem retorno na jornada de Judas. A decisão de Judas de entregar Jesus por um preço não foi um evento aleatório na história, mas o cumprimento de uma das mais intrigantes e específicas profecias do Antigo Testamento. O livro de Zacarias, escrito séculos antes, contém uma passagem que se encaixa de forma assombrosa na narrativa da traição. Em Zacarias capítulo 11, versículo 12, o profeta declara: "Eu lhes disse, se acharem bom, paguem-me o meu salário, se não, deixem para lá. Então eles me pagaram 30 moedas de prata." Esta profecia, 30 moedas de prata, é central para entender o destino de Judas e a soberania divina. No contexto de Zacarias, a passagem descreve o profeta agindo como um pastor que é rejeitado pelo povo, sendo pago um valor por seu trabalho. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, um valor desprezível para um pastor ou líder, simbolizando o desprezo e a desvalorização do Messias por parte de seu próprio povo. A precisão desta profecia é notável. Não apenas a quantia de 30 moedas de prata é especificada, mas também o contexto de um pagamento pela rejeição de um pastor. Esta é a explicação mais direta de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, em relação ao que ocorreria séculos depois com Judas. A quantia citada não era apenas um pagamento, mas um insulto, refletindo o desprezo pelo valor da vida e da missão de Jesus. Mesmo assim, era o preço previamente anunciado pela profecia. Quando Judas apresentou sua proposta aos chefes dos sacerdotes, ela foi prontamente aceita e o valor oferecido correspondeu exatamente ao previsto por Zacarias. Mateus capítulo 26, versículo 15 registra: "E ele lhes disse, o que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata." Este é o ponto onde a história e a profecia se fundem de forma inegável, demonstrando um cumprimento profético sobre Jesus de tirar o fôlego.
A mente de Judas, obscurecida pela ganância, pode não ter percebido que estava sendo um instrumento para o cumprimento de uma antiga predição. Ele via o dinheiro como uma solução para suas frustrações e talvez como uma forma de forçar Jesus a agir da maneira que ele desejava. No entanto, ele estava, sem saber, desempenhando um papel crucial no plano divino. Um papel que o marcaria para sempre como o agente da traição e o executor da profecia. Com a profecia das 30 moedas de prata pairando no ar, Judas Iscariotes tomou a decisão consciente de se encontrar com os inimigos de Jesus. Esta não foi uma ação impensada, mas o clímax de sua deterioração moral e espiritual. Os evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11, Lucas capítulo 22, versículos 3 a 6, descrevem o encontro de Judas com os principais sacerdotes e os chefes da guarda do templo, buscando ativamente uma maneira de entregar Jesus. A reunião ocorreu em segredo, longe dos olhos dos outros discípulos e do povo. Judas, antes um confidente de Jesus, tornou-se um conspirador nas sombras, buscando o momento ideal para entregar o Mestre. Sua proposta foi direta, não oferecia apenas informações, mas a ação de identificar e conduzir Jesus aos seus inimigos. Os chefes dos sacerdotes, desejosos de eliminar Jesus sem provocar tumultos, enxergaram em Judas a oportunidade perfeita para executar seu plano de forma silenciosa. Eles aceitaram a proposta sem hesitar. O preço da traição foi fixado em 30 moedas de prata, o mesmo valor mencionado em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, equivalente ao de um escravo ferido, um insulto ao verdadeiro valor de Jesus. Judas, mesmo após anos ao lado do Mestre, presenciando seu poder e sua autoridade, aceitou aquela quantia irrisória, revelando a profundidade de sua queda espiritual e moral. O dinheiro, por mais pouco que fosse, valia mais para ele do que a lealdade, a amizade e a própria vida de seu Senhor. Sua ganância obscureceu qualquer vestígio de discernimento espiritual ou moral que pudesse ter restado. A partir daquele momento, Judas não era mais apenas o tesoureiro infiel. Ele se tornava o agente da traição, ativamente procurando uma oportunidade para cumprir sua parte no acordo. A busca por um momento oportuno era crucial, pois ele precisava garantir que a prisão ocorresse sem tumulto e sem a intervenção de seus companheiros discípulos. A história da profecia das 30 moedas de prata estava prestes a se desdobrar de forma chocante e irreversível. A última ceia foi um evento carregado de simbolismo e profunda emoção, mas também de uma tensão palpável, pois Jesus sabia que sua traição era iminente. Enquanto compartilhava o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo o memorial que seria celebrado por séculos, ele proferiu palavras que ecoaram como um trovão no coração do grupo. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Essa declaração perturbou profundamente os discípulos. Eles começaram a perguntar uns aos outros e ao próprio Jesus: porventura sou eu, Senhor? A incerteza pairava no ar, pois nenhum deles podia conceber tal ato de deslealdade entre eles. Essa cena destaca o quão bem Judas havia disfarçado suas intenções e quão chocante era a ideia de um traidor entre os 12, especialmente alguém tão próximo. Jesus, em resposta à pergunta de João, revelou o traidor de uma forma sutil, mas inconfundível. É aquele a quem eu der o bocado molhado. E pegando um pedaço de pão, molhou-o e o deu a Judas Iscariotes. Este gesto, um sinal de honra e amizade na cultura oriental, tornou-se o selo da traição. Aquele que compartilhou da intimidade da mesa e do gesto de carinho foi o mesmo que selou o destino de Jesus. O ato de Judas de aceitar o bocado e, em seguida, ouvir as palavras de Jesus: o que fazes, faze-o depressa.
É um momento de pura ironia e tragédia. Ele estava participando do último ato de comunhão com o Mestre, enquanto seu coração já havia se vendido pela profecia 30 moedas de prata. A escuridão já havia entrado nele, como João capítulo 13, versículo 27 afirma. E após o bocado, entrou nele Satanás. A última ceia, portanto, não foi apenas a instituição da Eucaristia, mas também o palco para a revelação dramática da traição. Judas, apesar de todas as advertências e da proximidade com a santidade, escolheu seguir o caminho da escuridão. Sua saída para consumar o ato de traição, sob o manto da noite, marcou o início do cumprimento final da profecia das 30 moedas e da traição de Judas em sua plenitude sombria. A noite avançava e a angústia de Jesus era palpável. Judas Iscariotes, acompanhado de uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo, aproximava-se. Este momento é o clímax da traição, a materialização da profecia 30 moedas de prata. Judas havia dado um sinal aos seus cúmplices. Aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. O beijo de Judas, um gesto universal de afeto e respeito, foi pervertido para se tornar o símbolo supremo da traição. Ao se aproximar de Jesus, ele disse, "Salve, Rabi", e o beijou. A resposta de Jesus, "Amigo, a que vieste?", ou em outra versão, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, ecoa com uma dor profunda e uma ironia amarga. Aquele que foi chamado de amigo, agora era o instrumento da prisão. Este ato de Judas não foi apenas uma traição pessoal, mas o cumprimento exato do cumprimento profético sobre Jesus. Ele não apenas entregou o Messias, mas o fez de uma maneira que sublinhava a hipocrisia e a perfídia. A cena no Getsêmani é um estudo sombrio da natureza humana, da capacidade de um coração se endurecer a ponto de usar a intimidade para o mal, transformando um gesto de amor em um ato de condenação. A multidão, ao receber o sinal, prendeu Jesus. A resistência dos discípulos foi rapidamente subjugada pelo próprio Jesus, que os instruiu a não lutar. A profecia das 30 moedas de prata, explicada em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, e a traição de Judas encontravam seu ápice. O preço foi pago, o Messias foi entregue e o plano de salvação estava em movimento, mesmo através do ato mais vil da história humana. Amigo, se você está encontrando valor nesta análise profunda das Escrituras e na conexão entre as profecias e a história, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas revelações e estudos bíblicos que conectam Antigo e Novo Testamento. Sua participação é fundamental para continuarmos desvendando esses mistérios. Após consumar a traição no Getsêmani, Judas Iscariotes, confrontado com a realidade de suas ações e a condenação de Jesus, foi tomado por um remorso avassalador. Não era um arrependimento genuíno que leva à mudança de vida, mas um desespero profundo, uma angústia pela consequência de seus atos. Ele viu que Jesus havia sido condenado e reconheceu a inocência do Mestre, percebendo a gravidade de seu pecado. Mateus, capítulo 27, versículos 3 e 4, relata que Judas, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo, "Pequei traindo sangue inocente." Esta é uma confissão clara de culpa, um reconhecimento de que o preço da profecia 30 moedas de prata havia sido pago por um crime hediondo contra a justiça e a verdade. O dinheiro, antes tão cobiçado, agora queimava em suas mãos. No entanto, a resposta dos líderes religiosos foi fria e cínica. "Que nos importa? Isso é contigo." Eles haviam usado Judas para seus próprios propósitos e agora o descartavam. As 30 moedas de prata
que para eles eram um meio para um fim, não tinham mais valor moral ou ético. A revelação da traição de Judas mostra que os conspiradores não se importavam com a alma de Judas, apenas com a eliminação de Jesus. Judas então jogou as moedas no templo, um gesto de desespero e repulsa por aquilo que havia se tornado o símbolo de sua traição. O dinheiro, o objeto de sua cobiça, tornou-se um fardo insuportável, um lembrete constante de seu erro. Ele não podia mais suportar o peso daquelas moedas, pois elas representavam não apenas a vida de Jesus, mas também a sua própria ruína. Este remorso tardio, desprovido de esperança ou busca por perdão, é um dos aspectos mais trágicos da história de Judas. Ele reconheceu seu erro, mas não encontrou um caminho de volta. A culpa o consumiu, levando-o a uma decisão ainda mais desesperadora. Aquele que havia sido um dos 12, um companheiro de Jesus, estava agora completamente isolado, sem redenção à vista, preso nas garras de seu próprio desespero. A história das 30 moedas de prata não termina com o remorso de Judas e o descarte do dinheiro. Ela se estende para um cumprimento profético ainda mais detalhado e intrigante. Os principais sacerdotes, confrontados com as moedas de sangue que Judas havia jogado no templo, decidiram que não podiam depositá-las no tesouro sagrado, pois era o preço de sangue. Essa decisão, embora hipócrita, levou a um novo desdobramento profético. Eles decidiram usar o dinheiro para comprar o Campo do Oleiro, um terreno que serviria como cemitério para estrangeiros. Mateus capítulo 27, versículos 9 e 10, registra: Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço pelo qual ele foi avaliado, preço este dado pelos filhos de Israel, e as deram pelo Campo do Oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Este é um exemplo notável de cumprimento profético sobre Jesus. Embora Mateus atribua a profecia a Jeremias, alguns estudiosos sugerem que é uma combinação de passagens de Jeremias, como Jeremias capítulo 18, versículos 2 e 3 e capítulo 32, versículos 6 a 9, que falam de campos e compras, e Zacarias, especificamente Zacarias, capítulo 11, versículo 13, que menciona o dinheiro sendo jogado ao oleiro no templo. Essa intertextualidade mostra a profundidade e a complexidade das Escrituras, onde diversas profecias se entrelaçam para formar um quadro completo. O Campo do Oleiro, também conhecido como Aceldama, ou Campo de Sangue, tornou-se um monumento sombrio à traição de Judas e ao preço da redenção. Ele simbolizava não apenas o destino do traidor, mas também o valor desprezado de Jesus. As 30 moedas, que foram o pagamento pela vida do Messias, foram usadas para enterrar os marginalizados, um destino irônico para o dinheiro da traição. A profecia das 30 moedas de prata, explicada em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, mostra que cada detalhe do valor da traição ao destino do dinheiro estava previsto. O estudo da traição de Judas revela que, mesmo através das ações mais sombrias, a soberania divina continua operando para cumprir seus propósitos. O Campo do Oleiro, comprado com aquele valor desprezível, tornou-se um testemunho permanente da traição e do enigmático plano de Deus. O legado de Judas Iscariotes é, sem dúvida, um dos mais complexos e controversos de toda a história bíblica. Ele é universalmente lembrado como o arquétipo do traidor, o nome sinônimo de perfídia e deslealdade. Essa imagem, forjada ao longo de milênios, é quase impossível de ser dissociada de sua figura, marcando-o eternamente na memória coletiva como o vilão da narrativa da paixão. No entanto, a complexidade de seu legado reside na tensão entre sua responsabilidade individual e seu papel no plano divino.
As Escrituras afirmam que ele foi um instrumento para o cumprimento da profecia 30 moedas de prata e de outras predições sobre o sofrimento do Messias. Isso levanta questões teológicas profundas sobre livre-arbítrio, predestinação e a natureza do mal no contexto da soberania de Deus. Algumas interpretações, como o Evangelho de Judas, um texto gnóstico não canônico, tentam reabilitar sua imagem, sugerindo que ele agiu sob instruções secretas de Jesus para facilitar a crucificação, vista como um caminho necessário para a libertação espiritual. Embora essa visão seja amplamente rejeitada pela ortodoxia cristã, ela ilustra a persistente tentativa de compreender e talvez humanizar sua figura além da mera condenação. A Igreja cristã, desde seus primórdios, tem debatido o papel de Judas. Ele é frequentemente contrastado com Pedro, que também negou Jesus, mas encontrou o caminho do arrependimento e da restauração. A diferença crucial reside na natureza do remorso. O desespero de Judas levou à autodestruição, enquanto o arrependimento de Pedro levou à fé e ao serviço renovado. Essa distinção é fundamental para compreender o estudo bíblico sobre a traição de Judas. Assim, o legado de Judas não é apenas o de um traidor, mas também o de um espelho sombrio que reflete as profundezas da fraqueza humana e as consequências da escolha errada. Ele serve a mente de Judas Iscariotes, já corroída por desilusões e talvez uma avareza crescente, finalmente se inclinou para a decisão que o marcaria para sempre na história. Não era apenas um ato impulsivo, mas o resultado de um processo interno complexo, onde a esperança de um Messias terreno se desfez, substituída por um pragmatismo sombrio. Se você está intrigado com a complexidade dessas narrativas e busca aprofundar seu conhecimento sobre eventos que moldaram a fé, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum estudo, pois aprofundar-se nesses mistérios bíblicos é uma jornada contínua. O estudo de sua traição nos confronta com nossas próprias decisões e mostra quão tênue é a linha que separa a fidelidade da queda espiritual. O cumprimento profético sobre Jesus, previsto na profecia das 30 moedas de prata em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, e confirmado em Mateus, capítulo 26, versículo 15, destaca-se como um dos pontos mais marcantes da narrativa. Ele revela a soberania de Deus, que utiliza até ações pecaminosas para cumprir seus propósitos eternos. A traição de Judas, embora movida por intenções corrompidas, tornou-se parte essencial do caminho que levaria Jesus à redenção da humanidade. As lições de liderança e caráter extraídas da história de Judas são multifacetadas. Para líderes, serve como um alerta contra a corrupção e a perda de visão. Para todos nós, é um lembrete da importância de cultivar um coração puro, de permanecer fiel aos nossos princípios e de buscar o perdão quando erramos, antes que o desespero nos consuma. A história de Judas é um espelho que reflete as sombras da nossa própria humanidade. A trajetória de Judas nos leva a refletir sobre a tensão entre livre-arbítrio e predestinação, assim como sobre a relação entre responsabilidade humana e providência divina. Sua história, ligada à profecia das 30 moedas de prata e ao cumprimento profético sobre Jesus, permanece como testemunho da complexidade da fé e do mistério dos planos de Deus. Que este estudo tenha ampliado a compreensão desses eventos e de seu significado bíblico. Se você gostou deste conteúdo, comente abaixo suas percepções e compartilhe com outros que buscam compreender as profundezas das Escrituras.